Boa noite para você que está em casa nos acompanhando nesse momento, você que nos assiste através do Facebook, você também que nos escuta através da Rádio Regional AM 1320. Estamos aqui ao vivo, direto do Colégio Luciano Feijão, para trazer para você mais uma edição do programa Radiosfera, trazendo para você o que vai cair na prova do vestibular da UVA. Então, fique atento, porque hoje nós vamos falar de matemática, vamos falar de português. Está aqui ao meu lado o professor Voney. Boa noite, professor. Boa noite, Benício. Boa noite, professor Alfredo. Boa noite, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo rádio. É um prazer acompanhar você nesse momento tão especial da sua vida, que é essa passagem para a universidade. Gente, e você que está em casa nos acompanhando nesse momento, não sei se você já sabe, mas o Colégio Luciano Feijão foi 43 vezes consecutiva campeão de aprovação no vestibular da UVA. Se você quer garantir a sua entrada no vestibular da UVA com um bom resultado, vem participar do nosso aulão de véspera, que acontece no dia 18 e 19 aqui no Colégio Luciano Feijão. Inscrições acontecem na tesouraria do colégio. Já pode vir se inscrever e garantir o seu kit fera. E também está aqui ao meu lado para participar hoje do programa o professor Alfredo. Eu vou dar o boa noite dele, e ele que já está com a sua primeira questão, está falando sobre dólar, não é, professor? E o preço do dólar está caro pra caramba esses dias, só subindo aí na Bolsa de Valores, e essa dica é boa, pode ser que caia na prova. Com certeza. Boa noite, é um prazer enorme estar fazendo parte, né, do programa Radiosfera, aqui com o meu amigo Voney Ribeiro, e toda a equipe que compõe o programa. Hoje a gente trouxe algumas questões que são de temas bem recorrentes na UVA. A primeira delas, a gente trabalha com a ideia de porcentagem, que é uma questão relativamente básica, mas que também tem uma saída que às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade. Então vale a pena a gente alertar para esse ponto. E eu queria que vocês acompanhassem a leitura. Vamos observar, e também daqui a pouco vocês vão ter a imagem, né, das questões e tudo pela internet. O pessoal que está na rádio se concentra mais para ouvir, né, a nossa fala e acompanhar direitinho e entender melhor. Então vamos lá. Primeira questão de matemática diz o seguinte: Carlos vai viajar para o exterior e precisa comprar dólares americanos. Em uma segunda-feira, viu a cotação de conversão do real para o dólar e decidiu trocar R$1.000 em dólar no dia seguinte. Ao chegar à casa de câmbio, na terça, teve uma grata surpresa de que o dólar tinha caído 16%. Numa época dessa seria uma surpresa e tanto, né? Enorme, igual a gasolina. Exatamente. Aí, desta forma, ele poderá converter em dólar os mesmos R$1.000, aproximadamente que percentual a mais que o previsto na segunda? Vamos entender primeiro o enunciado melhor. Ele diz o seguinte: ele tinha R$1.000, ele ia comprar em dólar, mas no dia que ele chegou para comprar, o dólar tinha caído 16%. Então, o que a questão pergunta é que percentual a mais de dólar ele consegue comprar por conta dessa queda. É natural que inicialmente você corra para a opção A, que tem na questão, que é justamente o que? 16%. É como se ele pudesse comprar 16% a mais em dólar. Só que a gente tem que seguir uma linha de raciocínio observando o seguinte: na hora que ele percebeu que o dólar caiu 16%, ele tinha R$1.000 para comprar em dólar. Então, com a queda de 16%, ele tem agora disponível 16% de R$1.000, que dá o quê? R$160. Ele tem R$160 a mais para comprar em dólar. Só que ele vai ter R$160 a mais para comprar em dólar, que vai custar quanto agora? Ele antes ia comprar R$1.000 em dólar. Menos 160, o mesmo tanto que ele ia comprar de dólar, agora custa apenas R$840.
Então ele tem R$ 160 a mais para comprar os mesmos R$ 840 que ele tinha que comprar em dólar. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Isso aí é o cálculo do aumento do poder aquisitivo. Basta nós pegarmos justamente o valor que aumentou, que ele teve esse aumento no poder aquisitivo, que no caso foi de R$ 160, e dividir pelo novo preço do que valeria os R$ 1.000 em dólar, que no caso é R$ 840. Então o cálculo que precisa ser feito é justamente R$ 160 dividido pelo novo preço, que é R$ 840. E a gente fazendo uma simplificaçãozinha, 160 por 840, a gente pode cortar o zero, dividir em cima e embaixo por 4, então daria, no caso, 4 sobre 21. E ao fazer essa continha, né, eu peço que a imagem da solução seja colocada aí para facilitar para quem está na internet. Ao fazer essa continha, nós teremos 4 sobre 21, que dá aproximadamente 0,19. E você vai ter que se dar o trabalho de efetuar essa divisão, de fato, pelo método da chave mesmo, 4 por 21, que vai dar 0,19, que é equivalente a 19%. Ou seja, ele teve um aumento no poder aquisitivo que foi de 19%. Só que, e a resposta no caso seria letra B. Porém, a gente pode observar também o seguinte, que tem uma formulinha que a gente chama fórmula da taxa do poder aquisitivo, que eu coloquei aí disponibilizando para vocês, que essa taxa seria você pegar o valor inicial menos o valor final, que é o que o dólar passou a valer, e dividir pelo valor final. Ou seja, o valor que ele ia gastar em dólar era 1.000, menos o valor final que o dólar passou a ser, aqueles R$ 1.000 que ele ia comprar em dólar, agora ele consegue comprar 840. Então eu pego 1.000 menos 840 dividido por 840, que dá justamente 160 por 840, que são os 19%. Então, se vocês puderem, deem uma olhadinha, né, na internet, que tem a resolução toda pronta para que você possa entender melhor, caso não tenha conseguido entender só com a fala. E é bom também lembrar, professor, para quem está em casa nos acompanhando, que você está nos ouvindo pelo rádio e também você que nos assiste, acesse o site do colégio, lucianofeijão.com.br, e lá você consegue fazer download do material. Então você consegue acompanhar essas dicas do professor Alfredo e também já visualizar cada uma das questões que ele vai hoje trazer para você. Muito boa essa dica, professor, que a gente já ficava pensando assim, então aumentou os 16%, mas na verdade o cálculo traz 19% Isso. na primeira questão de matemática aqui. Agradecendo quem está em casa, professor Fernando Colete também, aqui nos acompanhando nessa noite. Muito obrigado pela sua audiência, todos vocês que nos acompanham através do Facebook. E agora a gente vai para a nossa primeira questão de português, professor. Nossa Senhora! Vamos sim, Veríssimo. Veríssimo aqui que é nome do escritor, né? Sobrenome do escritor famoso, tanto o Érico Veríssimo quanto o filho dele, o Luiz Fernando Veríssimo. Você está aí com o seu material em mão, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo rádio, você sabe que a prova de língua portuguesa da UVA, ela tem 8 questões. A primeira parte envolve os livros, que ela lista ali para você ler, tá? E as outras 4 questões são questões de gramática. Só Alfredo, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre gramática, e a gramática é a matemática da língua portuguesa, certo? E nós temos aí a nossa primeira questão, em que nós lemos assim, ó, questão 1. No trecho, Nossa Senhora, comecei o dia tão alegre, classifica seu predicado como. Então essa questão é uma questão clássica na UVA, e neste material a gente tentou fazer uma análise aqui das questões mais cobradas na UVA. Então isso aqui é um apanhado daquilo que tem grande chance de cair na sua prova no domingo. Então a primeira questão que eu listei para você foi tipos de predicado. Primeiramente é importante a gente entender o que é um predicado. Não sei se o professor Alfredo ainda lembra o que é um predicado. Você é o mestre aqui da matemática, mas o predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Ou seja, quando a gente classifica o sujeito, o que sobra é predicado. Aí o aluno pode perguntar, Veríssimo, mas numa oração sem sujeito,
O que é o predicado? É toda a frase, certo? Toda a frase é predicado. E esse predicado pode ser de 3 tipos. Pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. O que é o predicado verbal? É quando o verbo é de ação sem predicativo. O que seria um verbo de ação na linguagem mais atual? Seria um verbo chamado de nocional. Por exemplo, um verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto e o verbo intransitivo. São os verbos popularmente conhecidos como verbos de ação. Com o verbo de ação sem predicativo, nós temos o predicado verbal. O predicado nominal ocorre com o verbo de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, desde que a frase tenha predicativo, tá certo? E o predicado verbo nominal, que é quando se tem um verbo de ação com predicativo. E o que é o predicativo? O predicativo é uma qualidade que se atribui ao sujeito ou ao objeto. Ok? Então aqui nós temos o seguinte: Nossa Senhora, comecei o dia tão alegre. O verbo começar seria um verbo de ação ou seria um verbo de ligação? Começar é uma ação. Então nós temos aqui a opção de ter um predicado, pelo menos verbal. Tanto é que a opção predicado nominal nós não temos aqui, né? Porque começar é um verbo de ação. Esse predicado pode ser verbal desde que não haja predicativo na frase. E aí nós temos aqui um adjetivo que se chama alegre, e você percebe que um adjetivo numa frase pode ter uma ou outra função sintática, apenas 2. O adjetivo pode ser adjunto adnominal ou predicativo. Veríssimo, para que o adjetivo seja um adjunto adnominal, ele tem que estar do lado de um substantivo. E a gente observa aí, você acompanha no seu material, que a palavra tão, que vem do lado do adjetivo alegre, não é substantivo. É um termo que intensifica, é uma palavra que indica uma circunstância de intensidade. Então já sei que esse alegre não é um adjunto adnominal. Se ele não é adjunto adnominal, sobra para ele a segunda classificação do adjetivo, que é predicativo. Então o que nós temos aqui? Nós temos um verbo nocional, certo? Que funciona aqui como um verbo transitivo direto, que o sujeito vai ser o pronome eu, que está elíptico, que está oculto. Eu comecei o quê? O dia. Então eu tenho um verbo transitivo direto e alegre funciona como predicativo do sujeito. Então se eu tenho verbo de ação mais predicativo, o predicado é verbo nominal. Então o que é o predicado verbo nominal? É quando eu tenho verbo de ação mais predicativo. E como esse verbo é transitivo direto, a gente vai marcar a letra C, predicado verbo nominal, com verbo transitivo direto. Ok? Ok, muito obrigado, professor. E agora a gente vai voltar para o professor Alfredo. Professor Alfredo, hoje a gente estava ansioso pela convocação dos nomes da seleção brasileira para ir para a Copa do Mundo. Sim. E tem hoje um personagem que está ansioso pelo convite do amigo também para ir participar do jogo, que é o nosso Causo aqui de matemática. Certo, vamos lá. A questão número 2, ela diz o seguinte: Beraldo espera ansiosamente o convite de um de seus 3 amigos, Adalton, Cauã e Délius, para participar de um jogo de futebol. A probabilidade de que Adalton convide Beraldo para participar do jogo é de 25%. A de que Cauã convide é de 40%. E a de que Délius o faça é de 50%. Sabe-se que os convites são feitos de forma totalmente independentes entre si. A probabilidade de que Beraldo seja convidado para o jogo de futebol é... Bem, já dá para perceber que é uma questão clássica de probabilidade, e a gente precisa observar o seguinte: foi informada a probabilidade de cada um deles convidar o Beraldo para o jogo. E eles vão fazer esses convites independentemente um do outro. E nós precisamos também ver o seguinte: para o Beraldo ser convidado, pode ser que ele seja convidado só por um deles, ou por 2 deles, ou pelos 3. Porém, fazer o cálculo dessa probabilidade de maneira direta, calculando a probabilidade de um convidar, 2 convidares ou 3 convidarem, vai levar mais tempo do que se a gente achar uma alternativa mais prática, que seria a gente observar que a probabilidade do Beraldo ser convidado mais a probabilidade dele não ser convidado
tem que dar 100%, que é 1. Então a gente pode observar que a probabilidade do Beraldo ser convidado seria 1 menos a probabilidade dele não ser convidado. E aí, dessa forma, a gente vai observar na solução que a gente pode organizar da seguinte maneira. Pegue a primeira informação que ele disse o seguinte: a probabilidade do Adalton convidar é de 25%. Significa que a probabilidade do Adalton não convidar vai ser de 75%. E aí você pode usar a notação P, né, maiúsculo de probabilidade. Probabilidade do Adalton, aí você bota um tiozinho em cima para dizer que é do Adalton não convidar. Então a probabilidade do Adalton não convidar é de 75%, que simplificando dá 3/4. Além disso, se a questão diz que a probabilidade do Cauã convidar é de 40%, então a probabilidade do Cauã não convidar o Beraldo é de 60%, que simplificando daria 6/10 ou 3/5. E ainda temos a informação de que a probabilidade do Délius convidar o Beraldo é de 50%. Obviamente, a probabilidade dele não convidar o Beraldo também será de 50% ou 1/2. Dessa forma, vamos então usar aquele artifício da probabilidade da união, no caso, e o evento, no caso, a probabilidade do evento, o Beraldo ser convidado, mais a probabilidade dele não ser, é igual a 1, como eu tinha falado antes. Significa, então, que a probabilidade dele ser convidado, que é o que queremos, vai ser igual a 1 menos a probabilidade dele não ser convidado por qualquer um dos 3 amigos. E aí, pelos cálculos que já apresentamos, vai ficar 1 menos a probabilidade dele não ser convidado pelo Adalton, que é 3/4, vezes a probabilidade dele não ser convidado pelo Cauã, que é 3/5, vezes a probabilidade dele não ser convidado pelo Délius, que é 1/2. E aí esse cálculo vai dar 1 menos 9/40, que é o cálculozinho de 3/4 vezes 3/5 vezes 1/2, dá 9/40. E 1 menos 9/40, você observa que vai dar 31/40. E aí, mais uma vez, você vai ter que se dar o trabalho de fazer a divisãozinha correta. 31/40, no caso, vai dar 0,775. E isso é equivalente a 77,5%. Ou seja, a probabilidade dele ser convidado é de 77,5%. E aí o gabarito seria a letra C de casa, né? E aí eu espero que vocês tenham compreendido. A soluçãozinha também está disponível completa para você acompanhar com mais calma em outro momento. Ótimo, professor. Muito obrigado. E a gente parte agora para a segunda questão de português. Vamos lá, professor. Vamos nós. Queria cumprimentar você que chegou agora, certo? Você que chegou agora ao Facebook, você que nos acompanha pelo rádio também. Quer dizer que é um prazer auxiliar você num momento tão especial da sua vida acadêmica, certo? Vamos à segunda questão. A segunda questão é clássica na UVA, que é funções do se. E aqui o enunciado da segunda questão diz o seguinte: a partícula se indica indeterminação do sujeito em, ou seja, a gente vai procurar um se que seja índice de indeterminação do sujeito. Como o próprio nome já diz, que é meio conceitual, a gente vai procurar uma situação em que o se faça o sujeito ser indeterminado. Certo? O que é um sujeito indeterminado? É aquele que existe, mas que eu não consigo identificar, localizar. Ok? Vamos aqui para as opções que nós temos. Na letra A, nós lemos o seguinte: cobriu-se para proteger-se do frio. Aqui nós sabemos que o sujeito está oculto, certo? O sujeito está elíptico, pode ser o pronome ele ou ela. Ele cobriu-se ou ela cobriu-se para proteger-se do frio. Então já sei que não se trata da letra A, porque na letra A o pronome se não indeterminou o sujeito. Na letra A nós temos um se que funciona como pronome reflexivo. Então anote aí no seu material, tá? Quando é que o se é pronome reflexivo? Quando a ação incide sobre o sujeito. O sujeito pratica a ação e a ação incide sobre ele. É o que acontece na letra A, tá? Na dúvida, você pode trocar o se por a si mesmo.
Por exemplo, o garoto se feriu, o garoto feriu a si mesmo, o garoto se feriu, ele pratica a ação e a ação incide sobre ele. Então, na letra A, nós não temos o se indeterminando o sujeito. Vamos à letra B. Na letra B, nós lemos, abraçaram-se após a cerimônia. Se você trocar o se por abraçaram um ao outro, você vai ter uma ação que parte de um para o outro, ou seja, uma ação de reciprocidade. Veríssimo. Então, o se não é um índice de indeterminação do sujeito, certo? Aqui nós temos um se que vai indicar um pronome recíproco. Anote aí, tá? Na letra A, nós temos um se pronome reflexivo, e na letra B, nós temos um se pronome recíproco, porque a ação parte de um para o outro. Ok? Na letra D, nós temos de longe, ouviam-se vaias. Esse se, ele cai bastante em provas, tá? Diversas vezes ele já foi cobrado na UVA. Esse se é uma partícula apassivadora. Anote aí, por gentileza. O se pode ser partícula apassivadora em duas situações. Primeira delas, quando ele se liga a um verbo transitivo direto, é o caso aqui, quem ouve, ouve algo, ou quando ele se liga a um verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, nesta escola dão-se aulas de música, certo? Então nós temos o se, partícula apassivadora. Quando o se é partícula apassivadora, isso quer dizer que o sujeito está presente na frase e que ele sofre ação. Com partícula apassivadora, o se é um sujeito que sofre ação. No caso aqui, a gente vai ter como sujeito que vem depois do se, tá? Quando eu tenho partícula passivadora, a gente tem também aqui a voz passiva sintética, que é outro assunto que a gente tira desse item C, que pode ser cobrado na prova da UVA, tá? Que são vozes do verbo, né? No caso aqui nós temos a voz passiva sintética, existe a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. A voz passiva sintética ocorre nessa formação aqui, nessa estrutura frasal aqui, tá? Verbo transitivo direto, ouvir, mais o se, e o que vem depois é o sujeito. Na voz passiva analítica, você faz uma pequena mudança na frase, mas o sujeito continua sendo o mesmo, que é o termo vaias. O que acontece agora é que a gente retira o se e você acrescenta o verbo ser, e o verbo aqui da oração principal fica no particípio. Então, na voz passiva analítica, nós teríamos vaias são ouvidas, ok? E na letra D, nós temos a nossa resposta. Aqui, acredita-se em discos voadores. Quem acredita? Né? Se eu digo assim, aspira-se a dias melhores, trata-se de casos isolados, você observa que eu não sei quem aspira, quem trata, quem acredita. Você observou que quando eu falei trata-se de casos isolados, eu não usei o plural. Aí já vou dar para você uma dica de concordância verbal, tá? Quando você tem um se, índice de indeterminação do sujeito, não há essa flexão do verbo. O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. E para você identificar melhor, geralmente ele aparece em duas situações. Existem várias, tá? Mas nas provas, o se aparece com o verbo intransitivo, que é aquele verbo que não pede complemento. Por exemplo, vive-se bem no litoral, vive-se bem na serra, vive-se bem em Sobral, né? Desse friozinho aqui de Sobral, quando chove, né? Vive-se bem no calor também. O calor também é muito positivo. Então, assim, esse se é índice de indeterminação do sujeito, ok? Existe alguém que pratica a ação, mas a gente não sabe de que se trata. Então, a gente vai marcar na questão 2 a letra D de quê? De Alfredo? D de dado. De dado, tá certo. É o clássico D de dado. Né? Com certeza. Muito obrigado, professor. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a 60 segundos a gente estará de volta trazendo para vocês mais dicas de matemática e também de português. Quando o caminho é bom, a gente sente. O saber é a luz à frente que faz a vida seguir. O sol nasceu e é hora de plantar, aprender para ensinar a lição que está aqui. Vem que esse mundo azul te espera e o futuro é uma janela aonde os seus caminhos vão além da imensidão para transformar o mundo, semeando educação. Por aqui se cria valores, Colégio Luciano Feijão. Colégio Luciano Feijão.
voltamos, foi rápido, deu tempo aí para tomar uma água, nem deu tempo para pipoca, viu, professor? Mas com certeza. Agora a gente tem às vezes assim, principalmente que tem chovido ultimamente aqui na nossa cidade, o Facebook faz um alerta, né? Existe a possibilidade de chover hoje, sai de casa com guarda-chuva. E o professor também vai trazer essa hoje. Se estiver chovendo em Sobral, eu vou sair com guarda-chuva ou não, professor? Vamos lá. Ultimamente a UVA tem trazido algumas questões de raciocínio lógico. E às vezes é de um operador lógico condicional, às vezes é apenas o i, o ou. Nessa questão 3, diz o seguinte: a negação da afirmação condicional, se estiver chovendo em Sobral, eu levo o guarda-chuva. Então a gente tem que descobrir qual dessas opções. Você vem estudar aqui no Colégio Luciano Feijão. Se você observou que está chovendo, para que essa frase se mantenha verdadeira, você tem que garantir que vai cumprir o que a frase diz. Se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva. Então, como é que você nega essa situação? De forma muito simples. Quando você vê que está chovendo e não leva o guarda-chuva. Então você está negando aquela sentença. Observe, vou repetir. A frase diz o seguinte: quer que a gente negue. Se estiver chovendo em Sobral, então eu levo o guarda-chuva. E aí, como é que eu nego isso? Eu vejo que está chovendo e mesmo assim eu não levo o guarda-chuva. Pronto. Qual opção nitidamente diz isso? A opção que diz o quê? Não está chovendo em Sobral e eu levo o guarda-chuva, que é o que o item A e B dizem. Isso não nega aquela frase. Para negar a frase eu tenho que procurar a que diz o quê? Que está chovendo em Sobral e mesmo assim eu não levo o guarda-chuva. A frase que diz isso seria a letra D de dado. Agora, a gente também pode observar que a gente pode dividir a frase em duas. A nossa terceira questão de português. Eu gostaria agora de pedir ao professor, já que a questão tem palavras que estão grifadas em negrito, quem está em casa nos acompanhando pelo rádio não sabe quais são, então quando você mencioná-las, que você possa dizer que elas são as palavras que estão grifadas. Vamos em frente. A nossa primeira questão de gramática, como você pôde perceber aí, tratou de tipo de predicado. A nossa segunda questão sobre funções do se. E a nossa terceira questão vai abordar aí termos da oração, tá? Quando se fala assim, em termos da oração, a gente está falando de uma análise sintática interna.
os termos essenciais da oração, os termos integrantes e os termos acessórios, que caem bastante também na uva, assim como o estudo das orações aí, coordenadas e subordinadas. Vamos nós. A terceira questão traz assim no enunciado: uivos de lobos entristeceram a noite de luar. Os termos grifados são, respectivamente, o que está grifado aí na primeira sentença é de lobos, tá? De lobos. E o segundo termo é noite. Então vamos lá. Uivo de lobos entristeceram a noite de luar. A primeira opção que nós temos aqui é complemento nominal. E na letra A, na letra B, adjuntade nominal. Então, a primeira opção ou vai ser complemento nominal ou adjuntade nominal. Queria que você gravasse bem isso aí, copiasse, escrevesse, certo? Todo complemento nominal é passivo. Aliás, todo complemento, seja verbal, seja nominal, é passivo, tá? De lobos, você observa que não é um termo passivo. O adjuntado nominal, ele não é passivo, ele é ativo, ele indica posse, ele pratica ação. O adjuntado nominal, ele se liga a um substantivo, atribuindo uma qualidade a esse substantivo e também determinando posse ou ação, no caso, em algumas situações. Quando eu digo uivos de lobos, são os uivos deles, tá? Então não há essa ideia de passividade. Então esse termo primeiro aqui já não pode ser complemento nominal. Todo complemento é passivo, tá? Então a letra A e a letra D de dado a gente já elimina. Então sobrou para nós aqui a letra B e a letra C. B e C, tá? E aí vamos para a segunda parte. Entristeceram a noite de luar. O verbo entristecer aqui é um verbo transitivo direto. E esse verbo transitivo direto precisa de um complemento verbal sem preposição que se chama objeto direto. Então nós vamos ter aqui na sequência de lobos, adjuntado nominal, que é um termo que se liga ao substantivo, indicando posse. E o segundo elemento, que é o complemento verbal de entristecer. Então nós vamos ter como resposta aí adjuntado nominal, objeto direto, letra C. Ótimo, professor. Muito obrigado aí. A gente vai agora para a quarta questão de matemática. Lembrando para você que está em casa nos assistindo e também nos ouvindo pelo rádio, que o material está disponível no site do colégio. Acesse lucianofeijão.com.br. Lá do seu lado direito, de quem estiver acessando, você encontra o nome Radiosfera. Lá você clica e consegue acompanhar as nossas aulas anteriores, preparando você para o vestibular da UVA, e também está lá todo o material da nossa aula de hoje. Você que está nos vendo ou também quer acessar pelo celular, você tem como acessar também através do seu celular. Você acessa o site do colégio, você vai descer até o finalzinho ali da página do Colégio Luciano Feijão, e lá tem o nome Radiosfera, e você consegue acessar todo o material da nossa aula de hoje. Professor Alfredo, que está trazendo aí mais uma dica também que você vai ter no aulão aqui do Colégio Luciano Feijão, que acontece no dia 18 e 19 de maio aqui na nossa escola. Lembrando a você que já pode se inscrever na tesouraria do colégio. Mas vamos falar de matemática agora, porque essa dica é boa e você precisa prestar atenção. Então presta atenção no material ou então presta atenção aí no VT. Vamos lá. A gente trouxe aqui a quarta questão para lembrar, né, de um tema que a UVA gosta de abordar, que é matriz e determinante, né? Dois assuntos que estão sempre ligados. Alguns, né, alunos, por estarem mais relacionados sempre com o estudo para o Enem, acabam deixando um pouco de lado esse assunto. E quando pegam matriz e determinante, principalmente uma questão como essa, que tem que lembrar das propriedades, às vezes se perde um pouco. Então, eu gostaria de resgatar algumas propriedades através dessa questão e incentivar que vocês deem uma lidazinha, né, já que é muito, né, grande a possibilidade de ser cobrado novamente esse estilo aqui. Então, vamos lá. A questão 4... A questão 4 de matemática diz o seguinte: sejam x e y matrizes quadradas, quaisquer de ordem 3. Vamos observar que são duas matrizes quadradas de ordem 3. É verdadeira a afirmativa. Item A, que a soma das matrizes x e y, x mais y no caso, vezes x menos y,
vai ser igual a x ao quadrado menos y ao quadrado? Será que isso aqui é verdade? A gente está muito acostumado a usar produto notável para números naturais, números reais quaisquer, e dizer que x mais y vezes x menos y vai dar justamente x ao quadrado menos y ao quadrado. Porém, no caso de matrizes, o que a gente precisa observar nesse item A é que se nós aplicarmos a propriedade distributiva, se a gente fizer x vezes x, que dá x ao quadrado, depois x vezes menos y, que vai dar menos xy, depois y vezes x, que vai dar mais yx, e finalmente y vezes menos y, que dá menos y ao quadrado, a expressão que aparece vai ter menos xy e mais yx. Menos xy mais yx, você não tem como cancelar essas duas matrizes, porque o produto de matrizes ele não é comutativo para quaisquer matrizes, a menos que uma delas seja a matriz identidade ou as duas sejam a mesma matriz. E no caso aqui, ele fala que tudo que a gente tem aqui é para valer para quaisquer matrizes. Então esse item A não vale para quaisquer matrizes. Portanto, ele é um item falso. Tá certo? Por conta do x vezes y ser diferente de y vezes x. E aí agora vamos analisar o item B. O item B fala de determinante de uma constante vezes uma matriz. Aí diz que o determinante de duas vezes a matriz x é igual a duas vezes o determinante de x. E aí a gente precisa lembrar de uma propriedade que diz o quê? Que o determinante de uma constante vezes uma matriz vai ser igual àquela constante elevada à ordem da matriz vezes o determinante da matriz. Então, esse item B está falso também. Ele só estaria correto se tivesse dizendo que o determinante de 2x é igual a 2 elevado ao cubo, já que a matriz é de ordem 3, vezes o determinante de x. Então era para ser determinante de 2x igual a 8 vezes o determinante de x, e não como está aí. Então o item B também é falso. E aí o item C, né, se quiser disponibilizar aí a solução, o item C já diz o quê? Que o determinante da soma das transpostas das matrizes x e y, pode observar aí que diz o quê? O determinante de x transposta mais y transposta vai ser igual ao determinante de x transposta mais o determinante de y transposta. E, na verdade, a gente tem que observar que o determinante da soma de duas matrizes, ele não é igual ao determinante da primeira matriz mais o determinante da segunda. Muita gente, às vezes, confunde achando que essa propriedade está correta e lembrando de outra que diz que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Aquela propriedade para multiplicação é válida, mas para adição de matriz não é. Então, o determinante de A mais B eu não posso dizer que é igual ao determinante de A mais o determinante de B. Então, o item C também está falso. É óbvio que a resposta vai ser a letra D, porém, vamos relembrar mais uma propriedade. Quando a gente faz a transposta do produto de duas matrizes, a transposta de x por y, ao sair, no caso que a gente distribui essa transposta aí, podemos dizer assim, sai invertida a ordem das matrizes. Ou seja, x vezes y transposta vai ficar igual a transposta de y vezes a transposta de x. E uma questão como essa, caindo novamente aí na uva, tem muita gente que erra porque se distancia por muito tempo das propriedades de matriz determinante, apesar da questão ser relativamente fácil. Basta você ter a disposição de dar uma lidazinha nas propriedades e treinar um pouco antes, tá certo? Então, um conselho que a gente dá, lembrem desse assunto, viu? Então, gabarito é letra D. Vamos passar a bola aí novamente. Ou então reveja depois a nossa aula também, sim, né, professor? Com certeza. Muito obrigado. E agora a gente vai para a quarta questão de português, que tem mais uma frase que precisa da atenção de você que está em casa. Vou pedir que quando o professor for mencionar novamente, mencione com muito cuidado, porque a gente tem alguns ouvintes que nos acompanham pelo rádio. Muito bem, Veríssimo. E a questão 4 e a questão 5, tá? Ambas as questões, elas não caem na uva, elas despencam na uva, certo?
Então, para você ver a importância aqui dessas duas questões, tá? Eu deixei por último, justamente para a gente dialogar um pouquinho mais sobre elas. A quarta questão e a quinta questão, essas duas últimas, falam sobre análise sintática externa, ou seja, falam sobre o estudo das orações, orações coordenadas e subordinadas. Que é isso que cai demais na UVA, quase que uma questão certa nesse domingo agora, ok? Então vejamos aí. Quarta questão, os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada então, como bem lembrou aqui o Veríssimo, a oração destacada para você que nos acompanha sem o material, é o finalzinho aí, de que somos todos mortais, tá? E aqui nós temos a opção de a oração ser substantiva como única opção, tá? Que vai mudar a classificação dela. Quando se fala de oração subordinada, existem três tipos, né? A oração subordinada substantiva, que vai ter as funções que o substantivo pode ter, função de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Oração adjetiva, que vai ter a função de adjetivo, que ela pode ser restritiva, sem vírgula e explicativa com vírgula. E as adverbiais, né? Causais, conformativas e por aí vai. Aqui nós temos o seguinte, a única opção é oração substantiva. É o que aparece na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Como é que eu identifico uma oração substantiva? Caso houvesse aqui outra possibilidade de oração subordinada, por exemplo, ser adjetiva ou ser adverbial, certo? Toda oração substantiva você pode trocar por isto. Bizu para você, tá? Pronome isto, que pode ser nisto, disto. Ou seja, aqui o que está em negrito poderia ser trocado por disto. Por exemplo, os homens sempre se esquecem disto. Então nós temos aqui uma oração inequivocadamente aqui substantiva, certo? Agora a questão é a seguinte, ela pode ser completiva nominal? Depende. Se ela se liga a um termo que é nome e pede complemento. Por exemplo, se ao invés de esquecem fosse um nome, por exemplo, tenho medo de que isso aconteça. Medo é nome, então, aí nesse caso seria completiva nominal. Seria uma objetiva indireta? Depende. Se o verbo esquecer, no caso aqui pronominal esquecer-se, se ele exigir um objeto indireto, sim. Poderia ser predicativa só se ela fosse um predicativo. Por exemplo, na frase, o importante é que vocês passem na uva. Então eu tenho o importante, que é o sujeito, verbo ser de ligação, e o restante seria a oração predicativa, que vocês passem na uva. E a letra D, objetiva direta, somente se ela fosse um objeto direto oracional. Por exemplo, nós aqui do estúdio, nós queremos que vocês passem na uva. Não, professor Freire? Com certeza. Queremos que vocês passem. Então nós queremos isto. Quero que você seja feliz. Quero isto. Até a música, né? Quero que você seja feliz. Né? Mas vamos lá. Certo? Quarta questão. Os homens sempre se esquecem disto. Quem se esquece de. Então o verbo esquecer-se, pronominal, exige um objeto indireto. E esse objeto indireto vai ser oração subordinada, substantiva, conforme nós temos aqui, objetiva, indireta, a resposta é a letra B de bola, né? Que é o mais tradicional. Ok? Tá certo, tá certo. Muito obrigado, professor. E o Colégio Luciano Feijão, que sabe, você vai ser aprovado aí no vestibular da UVA. Agradecer a Sara Ribeiro, agradecer também o João Alberto, a Vitória Santos, a professora Liduína Marques, do ateliê do Colégio Luciano Feijão, também nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a 60 segundos, eu ia dizer 60 minutos. Olha só. 60 segundos estaremos de volta trazendo as últimas questões de matemática e também de português. Quando o caminho é bom, a gente sente. O saber é a luz à frente que faz a vida seguir. O sol nasceu e é hora de plantar, aprender para ensinar a lição que está aqui. Vem que esse mundo azul te espera e o futuro é uma janela aonde os seus caminhos vão além da imensidão para transformar o mundo, semeando educação. Por aqui se cria valores,
Colégio Luciano Feijão. Colégio Luciano Feijão. Estamos de volta. Deu tempo de tomar água? Foi rapidinho, não é mesmo? Rápido, como os nossos cálculos aqui de matemática, e o professor Alfredo, que traz para a gente aqui mais uma questão de matemática e que requer bastante atenção de você que está em casa nos acompanhando, até mesmo porque esses bizus que a gente está passando aqui para você são provavelmente aquilo que vai cair na prova da UVA, e você acompanhando, prestando atenção, pode ter certeza que vai ser muito fácil e tranquila a sua prova. Bem, vamos lá. Mais uma questão que fala de outro assunto que às vezes fica um pouco de lado, porque não está sendo cobrado no Enem, mas a UVA gosta de cobrar, que é justamente polinômios. E a questão começa dizendo o seguinte: um polinômio f é tal que, dividindo-se f por x ao quadrado, obtém-se quociente menos x e resto x. Sobre o polinômio f, podemos afirmar corretamente que... Vamos já analisar os itens. Mas vamos em cima do seguinte: ele diz que um polinômio f é tal que, dividindo-se f por x ao quadrado, obtém-se quociente menos x e resto x. A gente precisa lembrar da divisão euclidianazinha, que a gente chama de método da chave, em que o polinômio f aqui se coloca como dividendo, o x ao quadrado como divisor, o menos x é o quociente e o x é o resto. E a gente lembra daquela regrinha que diz o quê? Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Dessa forma você monta essa equaçãozinha. Você diz que f, que é o dividendo, vai ser igual ao divisor, que é x ao quadrado, vezes o quociente, que é menos x, mais o resto, que é x. Quando você organizar essa continha aí, você vai ver que x ao quadrado vezes menos x vai dar menos x ao cubo, mais x no caso. Ou seja, o polinômio f vai ser igual a menos x ao cubo mais x. Porém, a questão quer que a gente faça afirmações, e aí a gente vai ler o item A. Como é que eu vou descobrir a média e a moda das raízes se eu não sei ainda quem são as raízes? Então a gente precisa voltar lá para o polinômio f, que nas nossas contas tinha dado quanto? Menos x ao cubo mais x, e nós precisamos descobrir quais são as raízes desse polinômio de terceiro grau. E aí, lembrando, o que é a raiz de um polinômio? A raiz é o valor de x que faz o polinômio dar zero. E aí, se eu pegar menos x ao cubo mais x igual a zero, a gente pode fazer uma fatoraçãozinha simples, colocando o x em evidência, e vai ficar x vezes menos x ao quadrado mais... E aí, diante disso, uma das raízes já é o x igual a zero, e as outras duas raízes sairão da equaçãozinha menos x ao quadrado mais 1 igual a zero. Passe o x ao quadrado para o outro lado, no caso x ao quadrado vai ser igual a 1, portanto, x seria mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, x é mais ou menos 1. Em outras palavras, quais são as três raízes que nós descobrimos? Uma delas é 1, a outra era 0 e a outra é menos 1. Então as raízes são 1, 0 e menos 1. E aí, vamos de novo agora analisar os itens. E aí eu peço que disponibilize a solução para o pessoal que está podendo ver aí pela internet, né? Ó, o item A diz o quê? A média e a moda de suas raízes são iguais. Bem, se nós temos menos 1, 0 e 1 como raízes, você pode observar que a média desses três números dá 0. Porém, a moda não existe. Essa é uma sequência amodal.
já que os 3 números são o quê? Diferentes. Então, a gente não pode dizer que a média e a moda são iguais. O item A está falso. O item B diz que a média e a mediana dessas raízes são iguais. E aí, como é que a gente vai... a média e a mediana das duas raízes são diferentes, é o que o item B diz, desculpem. Bem, se nós calcularmos a média, qual é a média? A média, já dissemos que é o quê? Menos 1 mais 0 mais 1 dividido por 3, quer dizer que a média é 0. E a mediana, esses 3 números colocados nessa ordem, menos 1, 0 e 1, já estão em rol. A mediana é o termo central, que no caso é 0. E aí, diante disso, a média e a mediana vão dar iguais a 0. E o item B está dizendo que a média e a mediana são diferentes. Portanto, o item B está falso. O item C diz, suas raízes formam uma progressão aritmética de razão menos 1. E aí, se a gente decidir colocar as raízes na sequência 1, 0 e menos 1, dá para perceber justamente que formam uma progressão aritmética de razão menos 1. 1 menos 1, 0, menos 1 dá menos 1. Ou seja, o gabarito seria a letra C. A letra D diz que as raízes formam uma progressão geométrica de raiz menos 1. Não, na verdade, formam uma progressão aritmética de raiz menos 1, como a gente já falou na letra C. Então, o gabarito dessa é a letra C. Eu espero, né, ter contribuído bastante aí. E vou passar a bola para o Veríssimo e o professor Volney aí. Agradecer quem nos acompanha. A Rebeca está pedindo aí depois o gabarito de todas as questões. Rebeca, esse material vai estar disponível, já está hoje disponível no site do colégio. O gabarito também vai ficar disponível para que vocês possam acompanhar e saber o resultado de cada uma dessas questões. O professor Alfredo, por exemplo, trouxe ali a fórmula de como é que você faz para ter a solução de cada uma das questões de matemática que provavelmente irão cair no vestibular da UVA. Agradecer aqui o João Albert, ele está atento, professor, ele está acompanhando a nossa transmissão, corrigiu aqui, não é Alberto, é Albert, então obrigado aí pela sua audiência, também a Rebeca Nunes, que nos acompanha nessa noite. Professor, às vezes quando eu ganho um presente, e o presente vem tão bem embrulhado, tão bem embalado, que ele vale muitas vezes a embalagem, ou mesmo o ato de preparar, de trazer para mim, vale muito mais do que o presente que está ali dentro daquele embrulho tão bonito. E é a sua quinta questão. Eu acho que eu entendi aí, viu? Já deixa aí, né? A nossa quinta questão, a gente está quase finalizando. Eu agradeço também a sua audiência. A gente espera muito, né, professor Alfredo? Veríssimo, que esse vestibular seja o último da sua vida, né? Que você siga a sua carreira acadêmica e seja feliz, né? Sim. É verdade, viu, Veríssimo? O modo como oferecemos um presente vale mais que o próprio presente. Essa é a frase que a gente vai analisar agora nessa quinta questão. Você que está acompanhando pelo rádio, o termo em negrito é como oferecemos um presente. Não é só oferecer, mas é o modo como se oferece também, né? Conheço um casal que noivou, ele pegou a aliança e colocou, bota aí no teu dedo, né? Não é assim, né? O modo como oferecemos vale mais do que o próprio presente. Então vamos lá. Questão 5. O modo como oferecemos um presente vale mais que o próprio presente. A oração em negrito é como oferecemos um presente. Aparentemente uma questão difícil, certo? É uma questão de análise sintática, uma questão de estudo das orações, análise sintática externa. E a gente vai ter aqui uma oração que pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial. Substantiva a gente já sabe que não é. Nós vimos na questão 4 que a oração substantiva eu posso trocar por isto. Então eu não posso dizer que o modo isto vale. Então já sei que não é oração substantiva, o que elimina aí letra A e a letra D. Pode ser adjetiva? Pode, se o como for pronome relativo. Agora tem um detalhe. Quando a gente pensa em pronome relativo, geralmente a gente pensa no que pronome relativo, né, que é o coringa aí da oração. Parece que ele cabe em tudo. O que igual ao qual, pronome relativo. Será que o como poderia ser um pronome relativo? Poderia, certo? Anote aí, por gentileza, e grave bem isso aí. O como vai ser pronome relativo quando eu posso trocar por pelo qual ou pela qual. E as suas variantes aí também no plural, tá? Então, se eu troco como por pelo qual, pela qual, ele é pronome relativo. E o pronome relativo é quem inicia
oração adjetiva. Então vamos testar aqui, ó. O modo pelo qual oferecemos um presente vale mais que o próprio presente. Deu certo, né? Então nós temos aqui um como, pronome relativo, iniciando a oração adjetiva. Só um detalhe, caso você não consiga ou não lembre essa dica, tá? Quando o como vem após a palavra modo, maneira e forma, ele também é pronome relativo e seria uma forma de você identificar também, tá? Como após 3 palavrinhas, tá? Modo, maneira, forma. Então nós temos pronome relativo iniciando a oração adjetiva e a resposta vai ser a letra B de bola, oração adjetiva restritiva, ok? Ok, então muito obrigado, professor. E lembrando para você que está em casa, no próximo dia 18 e 19 acontece o nosso aulão de véspera aqui do vestibular da UVA, Colégio Luciano Feijão, campeão de aprovação no vestibular da UVA 43 vezes consecutiva. Pelo visto está no DNA dos nossos professores, aprovação na UVA, e você quer se preparar, mandar bem aí na prova do vestibular, vem se preparar com a gente aqui no dia 18 e 19. Eu quero agradecer a presença do professor Alfredo. Obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado. E também o professor Volney. Muito obrigado. Eu queria agradecer também e complementar o que você falou, que UVA já é cara do Luciano Feijão, né? Com certeza. Aliás, aqui a gente respira vestibular, né? Que a nossa missão é colocar o nosso aluno na universidade. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer para que os sonhos se realizem. Eu quero também agradecer, né, a todos que dispensaram esse tempo, né, para aprender um pouco mais, né, e dizer que a gente está aqui à disposição para dar todo o apoio, né, que vocês precisam para serem aprovados, realmente. Ótimo, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesta noite, e amanhã estaremos de volta aqui trazendo para vocês mais dicas para o vestibular da UVA. Até a nossa próxima edição.